Junto aí a palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é: qual espírito? Presta atenção aqui, irmão. Qual espírito você tem? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Agora você vai falar para quem está perto. Pastor gosta de fazer isso, né, irmão? Tem gente que odeia, né? Quando eu estava aí, eu também não gostava muito. Mas depois a gente chega aqui, mas é tão bom a gente fazer isso, né? É legal. Olha para quem está perto de você e fala assim: qual espírito você tem, varão ou varoa? Isso aí, irmão. A gente precisa saber. Presta atenção. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém? Nós somos o povo de Deus guiado pelo Espírito Santo. Você precisa saber quem é que guia, quem está dentro de você. Muita gente ainda tem dúvida, ainda não sabe, não tem essa convicção no coração, não tem ideia da pessoa que habita dentro de você. E essa clareza, irmão, ela precisa estar assim, definitivamente, você que é a igreja do Senhor Jesus, isso precisa estar definitivamente claro na sua mente, para que você possa viver, para que você possa ser quem Deus quer que você seja, para que você possa fazer as obras que Deus quer que você faça aqui, amém? Deus quer usar você, vaso, como diz aqui o manto lá, Jacinto Manto. Deus quer usar você, mas para usar você, você precisa estar cheio de Deus, cheio desse Espírito maravilhoso, Espírito Santo. Por isso eu quero ler com você, lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz assim, você pode acompanhar aí, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha só o que a Bíblia diz. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. Você precisa manter viva a chama que foi colocada dentro de você mediante a imposição de minhas mãos. Ou seja, existe uma parte aqui, para essa chama não apagar, que quem é que é responsável? Fala assim: eu. Essa chama que foi acesa dentro de você, né? Ou se não foi acesa, vai ser acesa hoje em nome de Jesus, amém? Essa chama, ela precisa ser mantida acesa para que você possa ser ali cheio do Espírito Santo. E aí o versículo 7 diz assim, preste atenção: pois Deus não nos deu um espírito de quê, irmão? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou equilíbrio em outra tradução. O espírito que habita em nós não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. Eu quero falar sobre isso hoje. Irmãos, a primeira vez que Timóteo, ele é citado na Bíblia, esse homem de Deus, que ele foi assim uma ferramenta muito, mas muito poderosa ali na igreja primitiva, foi assim um auxiliar, um vaso de Deus ali que ajudou muito Paulo na implantação e na supervisão de várias igrejas ali na Ásia Menor, ali na parte ali próximo ali a Jerusalém, naquela região onde os gentios foram alcançados. Então Timóteo, ele foi esse cara, e ele foi citado várias vezes ali na Bíblia. Mas a primeira citação de Timóteo, porque a gente está falando sobre ele hoje, está lá em Atos, no capítulo 16, versículo 1, que diz assim, olha só o que a Bíblia diz. E chegou a Derbe e a Listra. Essas cidades, na primeira viagem missionária de Paulo, foram cidades onde foram instaladas, onde foram implantadas o que, irmão? Igreja, fala assim, igreja. Então Paulo, nas suas viagens missionárias em Derbe e em Listra, ele implantou igrejas. Então igrejas foram implantadas ali nessa cidade. E eis que estava ali um certo discípulo, a primeira vez que a Bíblia cita esse cara. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Olha só, irmão,
Note que Paulo se refere a Timóteo, preste atenção, como sendo já o quê? Um discípulo. Timóteo, ele já era o quê? Discípulo. Ou seja, Timóteo já era um cara que era convertido a Jesus. Ele tinha ali, irmãos, um bom testemunho no lugar onde ele estava. As pessoas reconheciam que ele realmente era um cara cheio de Deus, que era um cara que fazia diferença. E a primeira pergunta que eu faço para você hoje, irmão, quando eu ler essa história é: as pessoas que convivem com você sabem que você é um discípulo de Jesus? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer na vida todo dia quando acorda. As pessoas que convivem comigo, a minha família, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de escola, de faculdade, sabem que eu sou um discípulo de Jesus? As pessoas olham para você e veem Jesus no seu rosto, eles veem Jesus na sua face, eles veem Jesus no seu computador quando você está ali logado e está online. Ele vê Jesus nas suas publicações na internet. As pessoas que convivem com você, que seguem você nas suas redes sociais, elas têm um bom testemunho a seu respeito. Porque, irmão, um servo de Jesus, um discípulo de Jesus, o que se espera de um discípulo de Jesus é que essa pessoa ela tenha um bom testemunho onde ela está, porque ela está representando a igreja de Jesus. Você agora veste a camisa da igreja de Jesus. E a gente não pode expor o nome de Jesus à vergonha em nenhum lugar onde a gente está. Porque, irmão, ser crente, ser servo de Deus é algo muito sério. Não é algo para brincadeira. Você não pode expor o nome de Jesus à vergonha de novo. Porque, irmão, ele foi exposto ali na cruz à vergonha por sua causa, por minha causa. Era o meu pecado e o seu pecado que estava sobre Jesus. Por isso agora nós glorificamos o seu nome de um Jesus glorificado, porque nós não expomos mais Jesus à vergonha. Quando pecamos e quando o nosso pecado, ele é visto, as pessoas percebem, você está expondo Jesus à vergonha novamente. E a gente precisa ter muito temor a isso. Quem está entendendo diz amém. Então, olha só. Timóteo, ele era um servo de Deus. Era um cara batizado, era um cara crente, era um servo de Deus. Mas, Timóteo ainda não havia recebido o que, irmão? O poder de Deus. O Espírito Santo. Fogo, a glória. Essa essência que faz a diferença na vida de um servo de Deus, poder de Deus. Pastor, mas isso é antibíblico, porque na verdade a gente já é templo do Espírito Santo. Sim, você é templo do Espírito Santo, mas você precisa ser cheio de Deus. Aqueles discípulos de Jesus que estavam aguardando ali o descer do Espírito Santo, eles já eram crentes em Jesus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas eles receberam o que quando eles estavam lá reunidos ali no Pentecostes? Fala comigo bem alto. Timóteo era um cara servo de Deus, era um crente em Jesus, mas depois que Paulo impôs as suas mãos ali sobre Timóteo, ele ficou cheio do Espírito Santo, como a gente leu lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu acho interessante, irmão, porque foi algo maravilhoso que marcou a vida desse discípulo de Jesus para sempre. A Bíblia cita o nome de Timóteo mais 24 vezes no Novo Testamento, em cidades diferentes como Atenas, Macedônia, citando ele na Ásia, em Corinto, em Filipos, em Tessalônica, de alguém que era cheio do Espírito Santo e de alguém que, sendo cheio do Espírito Santo, irmão, onde passava, aconteciam fatos e coisas extraordinárias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa, irmão, que ela é notada onde ela está. Porque onde ela chega, irmão, tem milagre, tem cura, tem poder, tem transformação, tem algo extraordinário acontecendo. Eu me lembro, irmão, quando eu leio os fatos históricos ali no livro de Atos, alguns fatos chamam minha atenção. Chama minha atenção, irmão, as pessoas esperarem os apóstolos passarem, para que a sombra deles, como a minha sombra está sendo projetada aqui agora, que a sombra dos apóstolos passassem sobre os doentes para que eles fossem curados. Tem noção disso, irmão? Tem
noção, irmão, que Paulo, ele estava pregando numa ocasião, um menino estava na janela, e ele dormiu na janela, caiu, morreu. Paulo foi lá, irmão, e falou assim: não, meu filho, você vai escutar mais aqui da minha pregação. Ressuscitou o menino, para o menino ouvir mais umas 3, 4 horas de Paulo pregando. Tem noção disso, irmão? Onde existe um crente cheio do poder de Deus, tem milagre, tem cura, tem poder, tem transformação, tem gente sendo salva, tem gente sendo liberta, tem gente sendo curada, tem casa sendo transformada, tem lá recebendo a poder, a unção, tem glória de Deus. E foi isso que Paulo, irmão, marcou a vida desse discípulo. Quando alguém, irmão, é cheio do Espírito Santo, algumas características começam a brotar da vida dessa pessoa. A Bíblia diz que quem é cheio do Espírito Santo dá fruto. Qual fruto que o Espírito Santo dá em nós quando a gente é cheio dele? Vamos lá. Amor, que mais? Bondade, alegria, que mais? Paz, paciência, domínio próprio. Tudo isso, irmão, ele faz parte da vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Onde essa pessoa está, ela espalha amor. Essa pessoa é uma pessoa temperada, é uma pessoa que ela não é explosiva. Onde essa pessoa está, ela atende aquelas pessoas que precisam de algo especial. É uma pessoa bondosa, é uma pessoa benigna. São frutos que fluem de uma pessoa que é cheia de Deus. Mas a Bíblia também fala que uma pessoa cheia de Deus, ela recebe o que, irmão? Ela recebe o que para poder fazer o seu ministério acontecer? Dons. Quais dons que a Bíblia cita de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Profecia, que mais? Falar em línguas, que mais? Cura, milagre, que mais? Palavra de sabedoria. A Bíblia cita várias manifestações, vários dons que são liberados para quem é cheio do Espírito Santo. Quem quer ser assim hoje à noite, irmão? Quem quer ser cheio? Mas assim, pastor, eu quero ser cheio de Deus hoje à noite aqui. Levanta a mão assim bem alto. Porque, irmão, é esse poder, é essa graça de Deus que Deus quer derramar aqui. Mas Paulo, ele chega nesse texto aqui que a gente acabou de ler, no versículo 7, e ele diz assim para Timóteo: ó, meu filho, presta atenção aqui, ó. Você precisa manter viva a chama que está dentro de você. Você não pode deixar essa chama apagar. Você recebeu a minha imposição de mãos, você recebeu poder, você recebeu algo extraordinário que vem de Deus sobre a sua vida. Você já era um discípulo, mas você foi transformado pelo poder de Deus. Agora tem algo que você precisa fazer. Você precisa manter viva essa chama. Você vai fazer a diferença ainda nesse mundo. Eu já estou partindo, eu já estou sendo oferecido como libação. Mas você, meu filho, precisa ser um cara cheio todo dia. Então você tem que manter viva a chama. E Paulo chega para Timóteo e fala assim: essa chama que foi derramada sobre você, Deus não te deu um espírito de quê, irmão? De covardia. Eu estava lendo, irmão, a tradução aqui, a definição de covardia. Olha só, irmão, o que o Espírito Santo não é. O que o poder de Deus não é. Covardia é o oposto da bravura e da coragem. Covardia é algo que te força a não tentar, a nem se voluntariar, a não lutar pelo simples medo, por indecisão, por fraqueza. Covardia é deixar de fazer algo, é desistir, é abandonar pela metade, pela falta de confiança em si próprio. Para ser crente, irmão, para ser servo de Deus, não dá para ser covarde, não dá para ser medroso, não dá para ser receoso, não dá para ser encostado. Porque não é essa a característica do Espírito que foi derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não foi essa a característica que foi derramada sobre a sua vida, de começar algo e deixar pela metade, de não tentar fazer as coisas pelo simples medo do que vai vir acontecer no futuro. Esse não é o Espírito que foi derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida. Alguém que tem medo do que vai acontecer. Pelo contrário, a gente grita para o futuro e fala: vem logo,
Porque eu quero viver as coisas extraordinárias que são prometidas para mim na palavra de Deus. Eu estava lendo a história de alguns homens aqui, irmãos. Homens que marcaram a história da cristandade. Eu estava lendo a história de um cara chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi um missionário muito, mas muito bem sucedido lá na China. E as autoridades comunistas da época, eles contrataram um escritor para escrever sobre a vida desse cara, para denegrir a imagem desse missionário chamado Hudson Taylor lá na China. Mas cada vez que esse escritor ia escrevendo, ele se impressionava com o caráter e a abnegação desse missionário. E por fim, esse escritor, ele renunciou ao ateísmo e se converteu à fé cristã. Tem um outro missionário chamado John Patton, que ele foi missionário nas ilhas lá no Pacífico Sul, que eram ilhas conhecidas pelas tribos ali que eram canibais. Esse missionário aqui, irmão, ele estava fazendo os preparativos finais ali para poder ir para essas ilhas lá no Pacífico. E um senhor mais velho chegou para ele e falou: meu filho, os canibais, você vai ser comido pelos canibais. O missionário olhou para ele e respondeu assim: senhor Dixon, o senhor já está avançado em anos, e a sua própria perspectiva é: logo serei uma sepultura para ser comido por vermes. Eu confesso ao Senhor que se eu puder viver e morrer servindo e honrando o Senhor Jesus, não fará para mim a menor diferença se você é comido por canibais ou por vermes. E no grande dia o meu corpo ressurreto se levantará tão sadio quanto o seu, à semelhança do nosso Senhor Redentor que ressuscitou. É gente, irmão, desse tipo que Jesus está à procura. Gente, irmão, que é corajosa. Gente que não é covarde. Porque, irmão, o Espírito que foi derramado sobre você não foi um espírito de covardia, não foi um espírito de medo, um espírito de receio o tempo inteiro. Pelo contrário, o Espírito de Deus te enche de coragem para você fazer o que tem que ser feito. E no ambiente, irmão, onde a gente está aqui, a gente quer pregar o Evangelho. Eu acabei de falar aqui para os protetores aqui, agora às 5 horas. A gente está ali, irmão, falando sobre o cuidado dos novos crentes. A gente precisa ali levar esse novo convertido ali até ele poder andar. Num ambiente como esse, irmão, num ambiente como esse, não cabe falta de coragem. Não cabe, irmão. Paulo estava aqui adjetivando as qualidades, as características do Espírito que havia sido derramado na vida de Timóteo. E ele chega para Timóteo em primeiro lugar e fala assim: meu filho, deixa eu dizer para você, o Espírito que foi derramado sobre a sua vida é um Espírito de poder. Fala comigo assim: Espírito de poder. Fala bem alto agora, 1, 2, 3. Poder de Deus. O Espírito que foi derramado ali sobre a vida de Timóteo, irmão, é poder de Deus manifesto em nossas vidas. É a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, pensa ali em tudo que o seu olhar alcança. O seu olhar alcança o mundo. Tudo isso foi Deus que criou. Eu estava agora, semana passada, no Rio de Janeiro, e eu passando ali pelo Pão de Açúcar. Eu vendo, irmão, aquela paisagem lindíssima. E eu pensando, eu falei: meu Deus, foi Deus que criou tudo isso. E esse Deus derramou poder sobre a sua vida, porque o Espírito que foi derramado sobre a sua vida, irmão, Paulo está dizendo: meu filho, foi um espírito de poder, fogo. Atos 1:8 diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês possam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus, irmão, se manifesta de maneira extraordinária. É a autoridade que Deus coloca sobre a sua vida para você declarar cura, para você declarar a provisão, para você declarar milagre, para você declarar libertação. É o poder de Deus que Deus coloca em você para você declarar salvação naquelas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. É o poder de Deus que muda as circunstâncias. Deus derramou isso sobre a sua vida, irmão. E às vezes a gente não tem a noção, a gente não tem a ideia do que a gente é e do que a gente está cheio.
A gente precisa saber, irmão, que o Espírito que foi derramado sobre nós não foi o espírito de covardia, de ver um endemoniado sair correndo e chama o pastor PH, chama o outro pastor lá, caça fantasma. Sou eu, porque há poder de Deus sobre a minha vida em nome de Jesus, para expulsar um demônio, para declarar cura quando alguém está doente, para declarar a provisão financeira quando parece que os céus estão fechados. Deus colocou essa palavra de poder na sua boca, na sua língua, para que você, irmão, possa ali viver o extraordinário. Mas não é só poder para você, é para você declarar sobre a vida das outras pessoas. Os discípulos ali, irmãos, eles eram canais de Deus. As pessoas, elas se convertiam, e esses discípulos, eles vinham e impunham as mãos, e as pessoas, elas eram cheias, diga comigo, cheias do Espírito Santo. Toda pessoa cheia do poder de Deus, ela se torna também um canal para poder que outras pessoas sejam cheias de Deus. Olha suas mãos assim, olha para suas mãos assim agora, olha aí, olha para sua mão. Irmão, Deus colocou aí na sua mão, no seu coração, na sua vida, o poder dele, poder de Deus, para declarar em nome de Jesus as mudanças nas circunstâncias da sua vida, naquilo que você precisa e na vida de outras pessoas. Essa manifestação do poder de Deus, irmão, é um instrumento de Deus para a sua vida, para a minha vida. A gente não pode viver nesse mundo sem o poder, sem a manifestação, sem a glória de Deus. Nós queremos a glória, nós queremos cura, nós queremos milagres, nós queremos provisão, nós queremos tudo isso nos nossos cultos, nas nossas casas. O poder de Deus transformando, gerando vida, trazendo vida ao lugar da morte. Nós precisamos desse poder manifesto nos nossos cultos. Você tem utilizado esse poder de Deus, irmão, na sua vida, no seu dia a dia, quando as circunstâncias parecem que não estão sendo favoráveis a você? A sua boca, ela tem sido um instrumento do poder de Deus para mudar a vida das pessoas. O que você tem feito, irmão? Você tem usado essa faceta da sua vida ali no seu ministério, naquilo que você tem realizado? Porque, irmão, o poder de Deus está sobre você, irmão. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, e esses dons, essa glória, ela precisa acontecer. Ai, pastor, eu não estou vendo isso, mas você sente, irmão. Conta uma história que um menino, ele estava empinando a sua pipa na rua, e a pipa, ela estava tão alta, mas tão alta que ela desapareceu lá no meio das nuvens, lá em cima. E um homem que estava passando percebeu que o menino estava com uma linha ali, puxando a linha, e ele perguntou: meu filho, por que você está segurando uma linha aí? E o menino, ele respondeu: eu estou empinando a minha pipa. O cara olhou para ele e falou, olhou para o céu e falou assim: eu não estou vendo nada. Mas o menino, ele disse: eu sei que ela está lá, porque eu sinto o puxão dela o tempo inteiro. Eu estou sentindo ela me puxar. E é assim, irmão, que o Espírito Santo, ele testifica no seu espírito. Pode ser que às vezes você não está percebendo a presença dele de uma forma tão real, mas você sente o pulsar no seu coração. Ele está dentro de você. Você tem a convicção de que essa glória de Deus, ela está dentro da sua vida, e ela precisa ser ali evidenciada na sua casa, na sua escola, na igreja onde você está. Nós precisamos desse espírito de poder. Mas Paulo fala também que o espírito que havia sido derramado na vida de Timóteo também era um espírito de amor. Diga comigo, espírito de amor. De amor. Sabe por quê, irmão? Essa segunda manifestação poderosa do Espírito Santo, que é o amor, é a ferramenta mais poderosa para a gente trabalhar para Ele aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz assim: nisso vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quer ser reconhecido como um discípulo de Jesus? O amor precisa estar evidenciado na sua vida. Porque se não tiver amor, irmão, se você for um cara que, vida louca, não olha para o lado, não está nem aí para as pessoas, para quem está morrendo, para quem está sofrendo, se você não se compadece do seu próximo, tem alguma coisa errada na sua vida.
Porque o Espírito que foi derramado sobre você foi um Espírito de poder, mas foi um Espírito de amor, compaixão, misericórdia. Não dá para trabalhar para Jesus se não tiver amor, se não tiver compaixão. Paulo, ele sabia disso e Deus também sabia. Foi por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, para que a sua natureza, a natureza gloriosa desse amor de Deus, fosse misturada no nosso DNA, esse amor e essa compassividade. Paulo diz isso, irmão, lá em 2ª carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros a cada dia. Ele fala lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, e diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. O amor faz parte da natureza do crente. Pedro, ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: e purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, um coração límpido. Amar as pessoas, irmãos, amar quem está ali do nosso lado, não é algo, irmão, que seja natural de um ser humano que foi manchado pelo pecado. É algo que nasce como um fruto de Deus no nosso coração. Não é algo natural em nós, por causa do pecado. Nós precisávamos de uma nova natureza, um novo homem que fosse reconciliado. E é somente nessa qualidade, irmão, tão importante, é que a gente pode servir a Jesus na sua totalidade. Deus não te deu só poder, Deus te deu doçura, Deus te deu amor, para você alcançar as pessoas perto de você, compaixão. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu vejo aqui a pastora Sami, no Ministério de Ação Social, aqui, levantando pessoas para a gente doar sangue. Isso é um ato de amor, irmão, para quem está precisando. É você levantar aqui com o Ministério de Missões para entregar uma sopa a quem está sem comer há vários dias na rua, e você espalhar esse amor de Deus na forma de comida para alguém. É você dar um agasalho para alguém que está passando frio na rua. É você repartir aquilo que está sobrando às vezes na sua casa e que está se perdendo com alguém que não tem nada. Isso é espírito de amor. Isso é marca de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito de poder, espírito de amor. Mas a Bíblia também fala um espírito de equilíbrio e de moderação. Com poder e com amor, irmãos, a gente poderia descambar, fazer coisas segundo o nosso entendimento e segundo a nossa compreensão. A gente podia ser vida louca. Rapaz, eu estou cheio do poder, estou cheio do amor, vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou aloprar geral, vou aqui fazer Hadouken, pá, e jogar um raio ali, meu irmão, e o negócio acontecer. Só que não é assim que acontece, porque junto do poder, junto do amor, vem também o quê? Equilíbrio e moderação. O Espírito derramado em nós, irmãos, nos leva a fazer as coisas com bom senso, com orientação sábia. Nos ensina a fazer as coisas para Deus com racionalidade e com precisão cirúrgica, com uma estratégia que vai alcançar as pessoas de uma forma direta. Deus, através do seu poder, Ele realça a sua inteligência para que você possa fazer as coisas que você tem que fazer, e você possa dar um tiro certo, um tiro certeiro, e você possa ali com equilíbrio, com moderação, fazer a obra do Senhor com poder e com amor. O equilíbrio te ajuda a ser temperante com as pessoas, a ser paciente. Pessoas com equilíbrio, pessoas que são ali, irmãos, elas são moderadas. Uma pessoa sem equilíbrio, sem moderação, ela fere os outros, ela machuca as outras pessoas, ela fere, e às vezes fere até a si próprio, porque não tem domínio próprio, porque não tem equilíbrio
dado pelo Espírito Santo. Diz que o menino uma vez, ele tinha um mau temperamento, o menino era custoso demais. O tempo inteiro, irmão, ele explodia, estava ali sanguíneo. E o pai pegou um saco de prego, chamou o menino e falou assim: olha, cada vez que você tiver movido pela raiva, tiver um ímpeto de fúria, você vai pegar um prego desse e você vai pregar lá na sua porta, na porta do seu quarto. Primeiro dia, irmão, o menino pegou o saco de prego e já meteu 5 pregos na porta, irmão. Pá, 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 pá. Deixou 5 pregos lá. E aí, à medida que os dias foram passando, o pai foi aconselhando: meu filho, você precisa ser mais calmo, você precisa ser um cara mais equilibrado. E a semana seguinte ele foi aprendendo a controlar o seu ímpeto, foi aprendendo a controlar ali o seu temperamento. E o número de pregos foi diminuindo naquela porta. Até que ele passou muitos dias sem pregar nenhum prego ali naquela porta. E ele chegou para o pai e falou assim: pai, olha, parei de pregar prego lá na porta. Agora eu estou um cara mais equilibrado. Aí o pai olhou para o menino e falou: meu filho, agora que você já aprendeu a se controlar, você vai arrancar os pregos lá da sua porta. E o menino foi ali, prego por prego, tirando cada prego ali. E depois de arrancá-los, o menino olhou para o pai e falou: papai, olha a minha porta. Está toda esburacada, está toda feia, cheia de buracos. E o pai olhou para o menino e falou assim: meu filho, é assim que acontece quando a gente age com raiva. A gente vai deixando ferimento nas pessoas, a gente vai marcando as pessoas no coração delas. São marcas que são difíceis de se apagar. Por isso, irmão, que Deus coloca sobre nós poder, amor, mas também Ele coloca moderação, equilíbrio. Porque sem equilíbrio você poderia ferir quem está perto de você. E não é esse o propósito de Deus quando a gente está vivendo num corpo onde essa unidade faz toda a diferença. Nós precisamos, irmãos, desse poder de Deus, desse equilíbrio. E a pergunta para você hoje à noite é: qual que é a percepção que você tem tido da presença de Deus na sua vida? Qual parte dessa glória de Deus tem sido evidenciada em você? Porque, irmãos, a gente precisa ter consciência de quem a gente é. A gente precisa ter consciência de quem nós somos. Sabe, queridos, nós estamos vivendo esses últimos dias aqui. Eu creio que a volta de Jesus está muito perto. Eu creio, irmão, e isso acende o meu coração. É nessa esperança que eu vivo e é nessa motivação que eu vivo, porque eu sei que quanto mais eu penso que Jesus está voltando, mais eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer para poder levar gente para o céu, para estar com Jesus lá conosco. Agora, o poder, o amor e o equilíbrio tem estado sobre a sua vida. Como você tem visto essas partes de Deus na sua vida? Queria encerrar com uma história. Pegaram um elefante e colocaram na frente de 3 cegos. E esse elefante ali, na frente desses 3 cegos, ele foi colocado ali e foi pedido para que esses cegos tocassem ali o elefante. Não foi falado para ele que animal que era, mas que eles dissessem o que eles estavam sentindo. O primeiro cego, que nunca tinha tido contato com o elefante, igualmente com os outros, ele se aproximou e tocou a parte do animal e disse: que animal mais esquisito. Ele parece com um muro, muito forte, muito robusto. O segundo cego chegou ali, tocou em outra parte e disse: muro? Isso aqui para mim mais parece com uma lança afiada. O terceiro chegou lá e falou: pois para mim parece com uma cobra. Isso é esse animal que está aqui. E depois o outro chegou e falou: bem, ele parece com uma árvore. E todo mundo riu. Os outros cegos começaram a rir e falaram: uma árvore, você está louco.
E o outro chegou e falou que nada, ele parece um grande abanador. E todo mundo começou a rir um do outro e falando: meu Deus, que animal é esse? Que cada um tem uma percepção diferente. Talvez você pergunta: poxa, tantas percepções diferentes de um mesmo animal. Mas é assim, irmãos, que o Espírito Santo também faz conosco. Cada um de nós pensa ter uma compreensão completa daquilo que Deus é, mas Deus é tão grande, é tão maior do que a gente pode imaginar, o que a gente pode perceber. Sabe, querido, Deus é grande demais para qualquer mente de qualquer um de nós. Eu estava lendo aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, onde a Bíblia diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Sabe, queridos, hoje Deus quer se mostrar ainda maior para você. Deus quer mostrar para você aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele vai fazer através da sua vida, com poder, com amor e com moderação. Deus não deu a você um espírito de covardia, Igreja Batista Ministério da Graça. Deus te deu um espírito de medo, de receio. Ah não, pastor, eu não vou me envolver porque eu sei lá, eu tenho medo assim de ser ferido pelas pessoas. Deixa eu te falar, não é esse o espírito que Deus te deu. Deus te deu ousadia, Deus te deu coragem, Deus te deu determinação, poder, amor e equilíbrio. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na minha vida. É isso que Deus quer tornar a nossa igreja cada dia mais e mais. Uma igreja poderosa em sinais, curas, milagres, maravilhas. Uma igreja conhecida pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia. Mas uma igreja equilibrada. Uma igreja que faz as coisas com racionalidade, com um tiro certeiro, com estratégia, para que a gente alcance cada dia mais e mais pessoas e o mundo para Jesus. Amém. Queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui, Pai, neste lugar, nessa noite. Obrigado pela Tua presença, Senhor, ó Pai. Manifesta aqui, Pai, ó Deus, de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Espírito, Senhor, ó Pai, de amor, de poder, de glória, de honra. O Senhor, ó Deus, ó Pai, é o Espírito, Senhor, de equilíbrio, que nos dá, Senhor, ó Pai, a condição de sermos moderados, equilibrados a cada dia mais e mais. E a minha oração, Senhor, nesse dia e nessa hora, é para que a Tua igreja, cada um de nós, sejamos, Senhor, cheios desse poder, desse amor e dessa moderação. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu quero nessa noite, de uma forma especial, sem grito, sem nada. Eu quero apenas que você saiba quem você é em Deus. Paulo diz para Timóteo: meu filho, eu impus as mãos sobre você. Você recebeu esse Espírito Santo, o Espírito maravilhoso de Deus sobre a sua vida. A minha oração sobre você hoje é que você mantenha viva a chama que um dia foi derramada sobre a sua vida. A minha pergunta para você hoje é: essa chama está acesa dentro de você? Esse fogo está ardendo dentro do seu coração? Essa chama, ela está sendo tão evidente na sua vida, que ela, quando você passa na sua casa, no seu trabalho, no seu GC, aonde você vai, as pessoas veem esse fogo de Deus na sua vida, no seu coração. Talvez hoje você chegou aqui, o que você precisa, em primeiro lugar,
é reacender a chama que existe dentro de você. Talvez você chegou aqui e fala: pastor, eu estou medroso, estou covarde, estou receoso de fazer as coisas, estou receoso de tomar decisões. Pastor, eu cheguei aqui hoje, meu Deus do céu, parece que a semana toda conspirou para que essa chama ficasse tão ali restrita que parece até que está apagada. Talvez o que Deus quer que você faça nessa noite é que você reacenda essa paixão, esse fogo. Porque Paulo diz assim: você precisa manter acesa. Existe uma parte que é sua. Você precisa tomar uma decisão nessa noite de manter o fogo ardendo continuamente no altar, para nunca mais se apagar. Porque Deus tem poder, amor e moderação para derramar sobre você hoje. Mas Ele não vai derramar sobre um altar morto, sobre um altar onde não tem brasa viva. Deus precisa que essa brasa viva do seu coração esteja acesa, para que com o poder, com o amor e com o equilíbrio, isso se evidencie e se torne uma labareda a incendiar o mundo à sua volta. Eu quero te dar um tempo agora para você orar e falar com Deus, para você fazer uma avaliação daquilo que precisa ser aceso, daquilo que precisa ser incendiado dentro de você hoje. Porque, irmão, o mundo está ali esperando você, esperando a atuação dos filhos de Deus, dos homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa terra. Mas se precisam ser homens incendiados, homens cheios do poder, do amor, da glória de Deus, incendiados, em nome de Jesus. Por isso eu quero que você ore. Coloca a mão sobre o teu coração. Talvez a oração que você precisa fazer hoje é: Senhor, eu preciso de brasa viva do teu altar hoje sobre a minha vida. Derrama brasa viva sobre a minha cabeça hoje. Fala com Jesus agora, eu quero ouvir a tua oração, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, comece a orar. Fala com Deus. Ei.